Revista da CIA, para você ficar por dentro dos últimos acontecimentos. Entrevistas, dicas culturais e diversão. No ar, Revista da CIA. Boa tarde, Mike Madeira, boa tarde, Cianorte, boa tarde você de toda a região que nos ouve aqui na Revista CFM, seu programa de informação na comunicação. Aqui nós temos notícias, comentários, dicas culturais e muito mais. Para você ficar ligado e bem informado, é aqui na Revista CFM, todo sábado, agora às 13 horas, para você ficar bem informado na 95.9 FM, a sua melhor companhia. E hoje a Revista CFM vai trazer várias notícias para você, com Mike Madeira, nosso amigo aqui nos microfones, fazendo a máquina funcionar. E nós temos agora mais tempo, um horário diferenciado para deixar você mais bem informado. E neste sábado, 1º de julho, então atualiza o calendário, hein? 1º de julho, aniversário de Cianorte no mês de julho. 70 anos dessa jovem senhora, dessa jovem cidade. E nós temos convidados especiais e hoje nós vamos falar com Hugo Bongiorno, da Avenorte. Entre os temas principais, já você vai ouvir, vamos falar de emprego, renda, produção agropecuária, exportações e projetos de futuro. Então já chama todo mundo, aumenta o volume e já estamos aqui no estúdio com Hugo Bongiorno. Hugo, bem-vindo aqui à CFM, quero agradecer sua presença, um tempo de sábado à tarde. Alguns estão de folga, o senhor, vou chamar pelo senhor pelo respeito, viu? Porque é jovem ainda, né? Então, bem-vindo aqui à CFM, à Revista CFM, e deixa aqui a palavra aberta para dar as boas-vindas, cumprimentar todo mundo que o senhor quiser. Dê um oi para a Cianorte. Boa tarde, Stallone, boa tarde, Mike, obrigado pelo convite aí, boa tarde, Cianorte. Um prazer estar aqui na melhor rádio e mais antiga rádio de Cianorte, né? Opa! Quero mandar aqui um abraço aqui pro professor Valber Guimarães, né, me deu aula, professor duro, não era fácil não, viu? Fiz faculdade com ele na Unipar, sou formado em 2010 em processos gerenciais e na ocasião tive o prazer de estudar com ele e ele ter dado uma matéria bem importante na ocasião. Então quero deixar aqui um abraço, é um prazer estar aqui, né? A gente sabe que a Rádio CFM tem feito essa comunicação séria, né? Há muitos anos em Cianorte. Meu pai teve várias vezes aqui dando entrevista, então é um orgulho para mim estar aqui, podendo dar essa entrevista, falando um pouco com a população de Cianorte, tratando de vários assuntos aí. Estou à disposição, Stallone. Muito obrigado. O Mike Madeira, a hora que quiser, aperta o botão, chama a gente, conversa aí. Vamos pedir o pessoal mandar pergunta, mandar comentário, e aí se der tempo a gente encaixa aqui na entrevista ao vivo. E para você, já programa aí que depois vai entrar no Bisbe Notícias também. Hugo, você acabou de comentar que seu pai já veio aqui na CFM várias vezes e nós conhecemos, né? Temos uma boa memória, uma boa lembrança. Mas vamos contar um pouquinho quem é a família Bongiorno, né? Quem é o Hugo, né? Você acabou de falar que estudou com o Valbinho. A gente chama ele de Valbinho porque ele é um grande homem, sabe? E aí chamam ele de Valbinho pelo jeito carinhoso, né? Pelo jeito de amizade. Mas conta pra nós então quem é Hugo Bongiorno, né? Um pouquinho da sua história e da Avenorte também, que já que o senhor trabalha lá, tem um cargo de diretoria, como funciona, né, essa sua participação aqui em Cianorte, na Avenorte, e como chegou, né, nesse nível de chefia, liderança, dirigência de uma das maiores empresas do Paraná. Legal, Stallone. Então vamos lá. Eu sou o Hugo Leonardo Bongiorno, né? Sou nascido e criado aqui em Cianorte. Sou nascido em 85, 4/2 de 85. Tenho 37 anos. E estou sempre aqui na cidade, na empresa. Nunca saí para estudar para fora, como muitos fizeram, né? Na ocasião, a empresa foi fundada, eu tinha 12 anos, né, em 97, e sempre acompanhei os trabalhos de perto lá, do meu pai e os demais sócios, né? Quis o destino que meu pai fosse candidato a prefeito e por 2 vezes se elegeu e administrou a cidade por 8 anos, né? Graças a Deus ele não perdeu a eleição, ele teve 3 mandatos de vereador, depois ficou um período fora, voltou e foi prefeito. Então deixou o nome, né, na história de Cianorte, né? Cianorte está completando 70 anos. A gente não pode deixar de agradecer a Companhia Melhoramento Norte do Paraná, né, pela colonização. Hoje nós temos uma cidade planejada, né, com ruas largas, bem pavimentada, no sentido de planejamento. Se você pegar uma propriedade rural hoje, todas elas é composta por rios, né? Foi bem planejada. Naquela época não tinha tanto recurso, você veja bem, não tinha um GPS, não tinha nada, e os ingleses vieram para cá e fizeram um excelente trabalho. Tanto é verdade que se você fizer uma medição hoje com um topógrafo, com um agrimensor, você tem muita pouca diferença,
né? Sem pouco recurso que eles tinham na época, mas tem muita pouca diferença. Foi feito um bom trabalho. Então começamos certo, vamos lá, né? Então, Que bom. tivemos bons administradores, né? Desde quando me conheço, me lembro aí, eu sou de 85, então teve o Flávio, que veio com uma característica, né? Eu acho que cada prefeito tem sua característica, né? Sim. O Flávio com a dele, o Edno com a dele, eu tô falando de quem eu lembro, tá? Meu pai com a dele, agora o Marcos com a dele. O Flávio tinha uma questão mais política de deixar uma cidade um pouco mais agradável. O Edno veio com a questão da Expovest, fez um excelente trabalho com relação à geração de emprego, casa popular. Meu pai voltado mais para a saúde, né, para a população mais humilde. E agora vem o Marcos aí também, mais essa pegada aí de enfeitar um pouco mais a cidade, deixar uma cidade mais bonita. Tem quem discorda, tem quem não discorda. Eu sou da seguinte opinião: eu não sou daquele que, quanto pior, melhor, né? Tanto para município, quanto para estado, como para o Brasil. Eu torço para que ele vá bem, né? Não é porque meu pai foi prefeito, ele sucedeu meu pai, que eu vou torcer para ele ruim. Minhas coisas aqui em Cianorte, para ele mal, né? Minhas coisas aqui em Cianorte, eu crio meus filhos, minhas filhas aqui em Cianorte, meus negócios são em Cianorte. Então eu já falei isso para ele, inclusive. Se encontramos ontem lá na inauguração do Burger King lá, em Cianorte inaugurou o Burger King aqui. E então, hoje é aberto para toda a comunidade, né? Já pode chegar lá e comer o seu BK. Muito legal lá, mandar um abraço lá pro Nelson Buzo, conheci ele ontem, ele e o filho dele, o pessoal de Maringá que está investindo aqui em Cianorte. Legal isso aí, importante para o município, gera emprego, isso é muito importante, né? Entretenimento, quer queira, quer não, né? Então tivemos lá ontem, já falei isso pro prefeito, eu torço para que ele vá bem. Eu quero que o município ele progrida, porque minhas coisas são aqui. Tanto eu não posso torcer pro Lula e mal, né? Nós estamos no mesmo barco, entendeu? Eu peço a Deus, toda vez que eu oro, que eu peço a Deus, eu peço para que os nossos prefeitos municipais, nosso prefeito municipal, o nosso governador e o nosso presidente vá bem. Tem hora que eles não se ajudam, né? Tem hora que o prefeito não se ajuda, mas eu realmente torço, e eu não sou do pior, melhor, não. Eu torço para que dê tudo certo, que a cidade continue crescendo. Meu pai já foi, infelizmente, teve esse problema do Covid, faleceu, né? Já não está mais entre nós, então agora a gente tem que seguir, né? Tem que ir para frente, e a gente tem que criar nossos filhos. Eu tenho 3 filhas, né? Que estudam aqui em Cianorte, né? Tô criando elas aqui em Cianorte. Tenho uma esposa que é psicóloga, atende aqui no edifício centro comercial, Thalita Buongiorno. Então é isso aí, eu trabalho na Venorte, um orgulho hoje de eu poder estar presidindo uma empresa em Apucarana e Maringá, que chama Unifrango, né, a união de 19 empresas do setor, que começou lá em 2003, nós éramos menores, e aí nós se juntamos para ficar um pouco maior, porque naquela época só tinha empresas maiores, como o BRF, na época não era Sadi Perdigão e JBS, então nós vimos a necessidade de fazer um pum, juntar para comprar melhor, para estocar melhor, regular estoque, mercado. E deu certo. Né? Fica muito mais competitivo, deu certo. Hoje nós somos o segundo maior CD, centro de distribuição do Paraná. Só perdemos para a Martin Limite, que é em Curitiba, Paranaguá. Então ficou grande, nós temos lá 18 mil posições, nós vamos passar para 20 e tem uma projeção até o final do ano que vem de 24 mil posições de produto congelado, né, que hoje atende toda a cadeia, não só aves, mas faz pet, bovino, suco, polpa. A própria Polpa Norte é um dos maiores clientes nossos, eles trazem polpa de açaí do Pará e regulam, porque é safra, né, então eles deixam estocado ali com a gente, depois eles levam para Japurá. Nós somos o 5º maior bid de exportação de container do Brasil, 2.000 containers estufados por mês. O 3º maior volume de abate junto do Brasil e o primeiro em Pintinho de um dia. Então o negócio ficou grande. Ficou grande. Né? Valeu a pena, fez sentido, todo mundo comprou a ideia. Essa é a Unifrango, né? Unifrango, é uma associação de várias empresas que agora de várias pequenas virou uma gigante no mercado. É uma SA de capital fechado, inclusive eu trouxe aí um encarte aí para vocês. Nós vamos fazer o nosso 10º encontro, é um encontro bienal, com bastante gente interessante do agro. Depois até se vocês quiserem sortear aí, como é pago, depois a gente pode sortear uns 2 convites aí. Vai ser em Maringá, no Vivara. O nosso como é que fala quando o cara âncora, nosso âncora é o Pablo Spire. Vai Torinho, ele vai abrir, né, o evento para falar um pouco sobre o agro, o mercado financeiro, o PIB, tudo essas. E depois tem vários assuntos para abordar, a gente pode discutir um pouco mais no decorrer da entrevista. Eu estou muito satisfeito, estou conseguindo deixar a minha marca lá, um legado, sabe? Trabalhando para que a região, não só o município, né, ela se desenvolva. Um cianortense, né, sou um cianortense, você vê, tem 19 empresas lá, a maioria das empresas, nós estamos no meio ali, tem empresas muito maiores que a nossa, e eu estou conseguindo presidir
uma empresa dessa. Orgulho para Cianorte, né? Que maravilha. Quanto tempo tem a Unifrango? A Unifrango tem 20 anos. Ela, 2003, eles sentaram para conversar, meu pai e vários fundadores, né? E viram a necessidade de estar fazendo alguma coisa diferente, porque sozinho eles não iam chegar a lugar nenhum. E eles se uniram, então é uma SA de capital fechado, né? Sim. Que começou, na realidade, com 21 empresas, depois algumas saíram, outras entraram. E a maioria dos acionistas são abatedores de aves e produtores de pintinho de um dia, não ovo de comercial, pintinho de postura, né? E aí a gente foi vendo as oportunidades, as demandas e foi trabalhando. Eu assumi faz um ano. Nós tivemos assembleia, inclusive ontem, eu tive em Apucarana, um mandato de 3 anos. E que cresce muito, que vende serviço, que tem um puta de uma EBITDA, que tem um crescimento esporádico muito grande anualmente, que trabalha hoje não só para os acionistas, mas também para toda a região, né? Nós estamos falando em trabalhar com algodão, com diversas proteínas, qualquer coisa relacionada ao agro, a gente está ali para trabalhar. Aminoácidos, milho, soja, farelo, logística. A gente tem uma parceria com a Brado Rumo, que faz a tração ferroviária ali por Cambé. Nós somos o maior parceiro deles ali. Eles estão estufando 1.600 containers por mês. Nós fazemos metade desses containers. Cada demanda de vocês. Porque o que acontece, Mike? Hoje, se eu mandar um container para o Porto de Paranaguá, é o porto que a gente mais usa. A gente pagaria, mais ou menos em média, no rodoviário, em torno de R$ 1.100. Se eu mandar a mais, se eu mandar por ferro, eu vou até Cambé, eu estufo ele lá, eu tiro do caminhão e coloco no trem, eu levo até Paranaguá, eu economizo R$ 1.100. Isso sem pedágio. Se vir o pedágio, vai para 1.600, 1.800. Fica inviável. Então vai ficando mais inviável, você fica menos competitivo. Claro. Né? Então a gente tem feito esse trabalho junto ao Unifrango para dar essa condição. Trabalho de logística. Isso aí. O Brasil tem esse problema. A China tem uma vantagem grande sobre nós, os Estados Unidos e os demais países. Eles trabalham muito com ferroviário e água, muito pluvial. Eles trabalham muito com isso aí, que é um menor custo, entendeu? Então a gente deixa muita grana e a gente fica muito... diminui a nossa competitividade por causa das rodovias. Um trem, um vagão, ele emite 8 vezes menos CO2 na atmosfera que um caminhão. Ele puxa 80 vagão. Aí você multiplica por 80. Então você vai lá, você vai pagar mais barato, você vai emitir menos CO2, você não vai ter desgaste de pneu, você não vai ter motorista, tem 80 motoristas a menos risco nas estradas. Então, assim, faz muito sentido. É isso que o Brasil... potencializar esse recurso em outras situações. Exatamente. O Stallone, até ele levantava muito essa bandeira, que o Brasil ele abriu mão da questão das ferrovias e hoje o Brasil sofre questão de infraestrutura para se tornar competitivo. A China, há 20 anos, também estava enfrentando problemas de infraestrutura enorme. Mas o Brasil hoje é um desafio para os empresários para se tornar competitivo no mercado internacional. A infraestrutura, ainda mais que a parte do agro, qualquer negócio está mais para o interior, não no litoral, né? Exatamente. A gente é muito dependente, né, do transporte rodoviário, né? Então isso é um problema, né? E fica muito caro, né? Onera muito. Então a gente precisa arrumar alternativas. Esse é o papel da Unifrango também. Negociar. Hugo, eu quero perguntar para você, que você comentou aqui, container estufado. O que é um container estufado? O pessoal está perguntando. Container é cheio de almofada? Como funciona? Explica pra gente. Não, é que na realidade a gente trabalha no mercado interno com carretas frigoríficas, né? Hoje o padrão, a norma do mapa, ele exige para mercado interno menos 12. O produto tem que sair com menos 12. Então né? É um container com refrigeração esse é o mercado especial. interno, uma carreta com refrigeração externa. Normalmente o mercado interno é carreta. No container daí é diferente, é menos 18. Mais frio Por quê? ainda. Eu vou te explicar. Mais frio ainda. Grau Celsius, né? Pra quem Isso, grau Celsius. Não é Fahrenheit, não. O que acontece? O container para exportação, por exemplo, quando eu vou de trem, ele tem 4 dias para chegar no porto. Todo dia ele perde um grau, entendeu? Então tem esse risco, eu tenho que trabalhar bem legal. Então eu chego lá no terminal intermodal, eu coloco o container na tomada, ele mantém a temperatura, põe na tomada elétrica, depois eu tiro da tomada e coloco no navio, no ferro, no trem. Então no percurso, ele vai perder aí 2, 3 graus. Depois no navio ele recupera de novo. Mas ele fica 30 dias, tem cargas que fica 40 dias no navio. No navio também tem uma carga elétrica? Tem tomada? Todos ele tem tomado. Tem um legal. motor do navio que toca e mantém a temperatura para chegar no cliente a menos 18, que é a recomendação do Ministério, do mapa, né? O container nada mais é que uma carreta câmara fria, só que ele é diferente porque é para exportação, então você tem que mobilizar ele, tirar de cima do caminhão e colocar ele no navio.
E ele tem quer queira, quer não, ele tem um isolamento um pouco melhor, porque ele fica 30 dias, 40 dias na água às vezes, né? E tem esse transporte, ele sofre muitas alterações. Então por isso que a gente fala estufa container. Para exportação hoje, só viabiliza o frango por container, por navio. Não faz sentido aéreo, não faz sentido. A não ser que seja, por exemplo, na América do Sul, Chile, aí talvez faça Muito sentido próximo. rodoviária, mas fora isso é tudo água. Como o senhor comentou, a ferrovia é o transporte mais barato, mais seguro, mais eficiente. E Cianorte tem uma ferrovia pronta, só que estamos perdendo ela, né, para o mato, para o abandono. Vamos cutucar as autoridades aí para tentar reativar a ferrovia. Eu brinco várias vezes, né? A Ferronorte, a ferrovia de Cianorte. Então é um patrimônio histórico, a gente tem. Quem sabe a gente consiga falar com prefeitos, vereadores de todas as cidades da região, também com os deputados, governador e até o governo federal, porque conversar com político é obrigação nossa, para eles trabalharem para nós, né? E trazer esse investimento e desenvolvimento. Hugo, continuando aqui nossa entrevista, Cianorte completa 70 anos agora em 26 de julho, daqui a pouquinho, né? A família Bongiorno tem uma história muito importante, tanto na política, como seu pai foi vereador, prefeito, né? Claudemir Romero Bongiorno, né? Muito bem avaliado, saiu no auge, né? No segundo mandato de prefeito, e infelizmente a Covid acabou levando ele, né, para o céu. Mas apesar disso, a família continua, está trabalhando. E o que o senhor consegue destacar como principais vitórias, né, da família Bongiorno em Cianorte? É claro que a Venorte é um orgulho nosso, mas agora da sua visão familiar, da sua visão pessoal, né, o que você pode destacar como grande vitória da família Bongiorno em Cianorte? Olha, Stallone, que eu acredito assim, né? A cidade, o município, a região, ela se desenvolve por pessoas brilhantes. Não posso negar aqui no caso do meu pai, né? Qual que é o diferencial de um município para o outro, de uma empresa para outra, de um estado para o outro? São os gestores. Meu pai, na ocasião, junto com os sócios, né? O Edno, o Jonas e o Camargo, tiveram a brilhante ideia Deus iluminou eles, de montar uma empresa chamada Venorte com a marca Gibbon Foods. Você sabe por que é Gibbon, né? Não sei se eu já contei essa história pra vocês. Conta pra nós aí. Gibbon é o seguinte, não tem nada a ver com Gibbon, não tem nada a ver... Não é do o sorvete, sobrenome, não. É que assim, ó, eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender. Guimarães, Gui de Guimarães, G-U-I, Guimarães, B-O de Bongiorno e N de Nascimento. Você sabe que tem uma relação familiar entre todos ali, né? O meu pai, ele é primo da esposa, da ex-esposa do Jonas, né? A mãe da Ângela, que era a esposa do Jonas, é irmã da minha avó. Então eles tinham uma relação já de parentesco. O Camargo, a minha mãe é prima do Camargo, os pais eram irmãos. O meu avô, Joaquim Leiteiro, nascido e criado aqui em Cianorte praticamente, entregou leite na casa de muitos antigos aí. Eu ouvi o Mike falando, o pessoal dos anos 70 vai lembrar. Joaquim Leiteiro. Tem muito orgulho disso, né? Do meu pai ser boia fria, ter começado lá atrás, do meu avô ser leiteiro. Eu acho que as pessoas têm que acreditar no sonho dela e ir pra frente, porque nada de graça. E não é porque eu nasci pobre que eu vou... a vida é uma desgraça, eu vou continuar assim. Não, tem que lutar e buscar os seus objetivos. Muitas pessoas conseguiram, vocês vão conseguir também. Então, aí, o Jonas e o Edno são irmãos, né? Sim. Então tem uma familiaridade toda ali. Mas, na realidade, a Venorte começou com o Jonas, né? O Jonas veio para Cianorte, meu pai e o Camargo tinham um projeto de montar um abatedouro. E aí que eu falo que a gente desenvolveu, meu pai acabou conseguindo desenvolver junto com o sócio aqui a região. Hoje o Cianorte fica entre o primeiro e o segundo maior produtor de aves do Paraná. E Nossa, fica entre o segundo e o terceiro do Brasil. Então, onde tem mais aves alojadas no Paraná, é aqui em Cianorte, na nossa região. Nosso raio de quilometragem é de 25 km. É o raio de quilometragem mais baixa, mais próxima do Brasil. É muito perto. Então muito isso perto. dá uma vantagem para nós. Vocês que centralizaram mais nessa região. Isso. Então, mas o que acontece? Quando a gente comprou a ideia de fazer o abatedouro, tava meu pai e o Camargo só. Eles eram pioneiros da cidade e tal. E não tinha tanto recurso. Veio a eleição, meu pai foi candidato a vereador e o Jonas foi candidato a prefeito. Na ocasião, graças a Deus, o Jonas perdeu a eleição. Eita, que sorte, hein? Porque o Jonas veio de São Paulo e tal, e aí... Perdeu a eleição, mas criou a Venorte. Veio de fora, o Flávio era cartorário, estava aqui fazia bastante tempo e tal, e a gente acabou perdendo a eleição. Meu pai já tinha uma relação legal com o Edno, né? Já foi candidato
do lado do Jonas, até porque era primo, né? A esposa dele na ocasião era prima do meu pai. E aí nas reuniões de campanha, nos comícios, aquela época podia fazer comício e tal, eles falavam, né, que Cianorte precisava gerar emprego, né, e renda, e cabia um abatedor em Cianorte, porque hoje a gente criava, já tinha aviário, e a gente criava para Maringá, outras regiões, né. Então, surgiu essa demanda na campanha. E aí, depois que terminou a eleição, o Jonas se instalou em Cianorte e ficou meio ocioso, meio perdido com o que ia fazer. E aí chamou meu pai e o Camargo e começaram a conversar sobre esse assunto. Ele já tinha ido em várias outras plantas, foram ver equipamento e tal. E aí começou a fomentar e aquietar no coração deles para montar uma abatedora. Chamaram o Edno, na época o Edno era deputado. E aí virou essa empresa aí que vocês sabem bem o que aconteceu, né? Então, por uma tragédia, por uma derrota, a gente se sobressaiu disso e montou uma empresa. Se o Jonas tivesse ganho a eleição, era prefeito, talvez a gente não teria gerado tantos empregos como é o projeto de hoje aí. Exatamente. Agora eu não posso deixar de agradecer aqui, Mike Stallone, à população de Cianorte, aos produtores. Cianorte comprou a ideia dos aviários. O pessoal mais antigo lá atrás começou a fazer os aviários, a gente dava até consultoria na época, ajudava a montar. Eu lembro que meu pai ia várias granjas e o pessoal começou a fazer. A Cianorte ajudava muito porque eram pequenas propriedades. A Cianorte não tem grandes propriedades, são menores as propriedades, mais agricultura familiar. Então complementou a renda do pequeno produtor. Tem uma topografia legal, né? Nosso terreno é bem bom de topografia. E tem essa questão da água que eu falei, colonização e tal. Então veio a caráter. Encaixou bem, né? Encaixou bem. E aí a população também acreditou. Os nossos avicultores aí que estão com nós até hoje aí acreditaram e começaram a fomentar e nos impulsionaram a continuar crescendo. Você vê, nós começamos com 2.000 aves por dia, hoje nós temos capacidade de abater 230 mil aves. De segunda a sábado. 230 mil por dia. Por dia. E é só dia ou noite também? Na verdade a gente trabalha 2 turnos, né? É de segunda a sábado, mas tem alguns setores que trabalham 3 turnos, né? Que legal. 3.500 colaboradores direto. Ô, né? Mike Madeira e Hugo, é bem exatamente o que o pessoal mandou para nós perguntando, né? Como que é a Avenorte, né? Uma das maiores do Paraná e do Brasil no setor de aves, né? Gera emprego, trabalha em 2 turnos, algum em 3. Como funciona a parte de produção de ração, dos granjeiros? É assim que chama, granjeiro, quem cuida avicultor, granjeiro, os avicultores, né? O transporte. Quais são os números, né, da Avenorte aqui em Cianorte? O senhor pode comentar para nós? Claro, claro. Então, uma coisa boa também de tudo isso, só não deixando passar batido, foi que a gente conseguiu também com isso deixar o avicultor, na realidade, na propriedade, né, rural, né? Porque hoje, a gente até viu depois com a expansão dos aviários, o pessoal retornar para a zona rural, né? Que é importante também. A gente precisa ter uma zona rural forte, consolidada, né? Então é isso. Hoje a gente já trabalha com 230, tem capacidade de abater 230 mil aves por dia. Tem aproximadamente 3.500 colaboradores. Nós fazemos a integração completa, né? A gente só não tem as matrizes, está começando agora, tem uma granja em Goerê, que nós estamos terminando uma ampliação dela. A gente compra ainda bastante pintinho de um dia e tem umas parcerias, né? Esse setor quem cuida já é 2ª geração, é o Luiz Fernando, filho do Camargo, né? A gente já está na 2ª geração, eu sou a 2ª geração da minha família, eu e meu irmão. O Camargo está na empresa, né, como fundador, mas já tem a filha e o filho que trabalham, a Andressa Nascimento, Luiz Fernando Nascimento, que cuida do fomento, e a Andressa do financeiro. Tem o Rodrigo Guimarães, que na parte do Edno Guimarães cuida do nosso financeiro administrativo, 2ª geração também. E tem o Luciano, mesmo com o Jonas vivo, né, nosso fundador, mas o Luciano e a Joana que está lá com a gente. O Luciano faz a parte comercial, mercado interno e externo, e a Joana faz o planejamento estratégico. Então, está bem conduzido, assim, né? Nós estamos fazendo a governança agora, trabalhando para fazer os acordos acionistas e tal, estruturando, porque a gente quer chegar aí 3ª, 4ª geração, né? Não é fácil. 92% das empresas não passam da 3ª geração. Né? O Brasil tem, infelizmente, essa história. A gente tem estudado um pouco sobre isso aí. Eu tive na Jacto lá, dos japoneses lá, verificando como é que eles fazem. E realmente é um trabalho árduo, difícil. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então é isso. A empresa tem a fábrica de ração, que produz ração para todas essas aves aí que estão alojadas. Tem um subproduto, a gente processa todo o nosso subproduto. Subproduto o que é? Processa víscera. O frango não perde nada. Nem a pena. Nem a pena. Sangue, nada. Então, o sangue e a pena faz farinha de
de pena e sangue, e as vísceras faz farinha de víscera. Tem 3 tipos, Standard, Hayesh e Loesh. A gente foi a primeira empresa, olha que orgulho, hein? A gente foi a primeira empresa do Brasil a exportar farinha de víscera para pet food para os Estados Unidos. Que A legal. gente abriu esse mercado. E aí vira ração. Requisitos aí. Quem tem pet em casa aí sabe, né? Hoje o pet não come mais resto de comida. Antigamente, lá atrás, né? Quem é mais velho aí que nem eu e o Mike, não tanto, né, Mike? Ô, louco, A chamou o Mike gente de tinha uns velho. cachorrinhos que Nos comia, anos 80. o resto da comida, Era não. uma comida, aí soltava pelo e tal. Exatamente. E o mercado americano ele é muito criterioso para importar. Primeiro, Uhum. pelo comparativismo que eles têm na economia local. E segundo também, né, Hugo, que a exigência da questão da saúde, enfim, da vigilância deles é muito criteriosa, né? Sim, Como é de ave? É mais cachorros, gatos ou é geral? É geral, peixe, cachorro, gato. E é legal isso aí. Os Estados Unidos, para abrir, foi bem difícil, assim, foi trabalhoso, mas acordou, combinou, acertou. Eles são bem sérios, é bom de trabalhar, Bem Mike. profissional, Mas deu bastante trabalho, né? Então a gente, quem tem pet em casa, né? Provavelmente que compra ração, a gente fornece. Algum subproduto Para vários, aí? Mars, Special Dog, qualquer ração que você comprar, e a maioria dos maiores a gente fornece a matéria-prima para eles, né? É um mercado que cresce mais de 30% ao ano, né? Nessa pegada aí de não ter mais filho, todo mundo tem um pet, trata o pet como filho, essa questão de não dar mais comida, porque o bichinho vai fazer o cocôzinho mole, vai soltar pelo e tal, cresceu muito no mundo, né? E nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente. Então, esse mercado a gente atua bastante, a gente atende as maiores empresas, inclusive exporta. Já exportamos para o Chile, agora a gente recentemente exporta para os Estados Unidos, fomos a primeira empresa a exportar para os Estados Unidos, então bem bacana isso aí, um mercado que a gente acabou aproveitando bastante no decorrer do ano, né? O ano passado, retrasado, a gente montou uma fábrica de industrializado, então hoje a gente produz salsicha, linguiça, mortadela. A gente está fazendo um produto novo agora que é uma carne moída, filé moído de frango, para fazer coxinha e tal. Tem uma parceria com a Vosco, que é um pessoal da Alemanha que tem uma unidade em Lages, estamos fazendo um pouco de nuggets, né? Aquele filezinho sassami empanado e tal. Estamos diversificando um pouco, né? O mix nosso, aumentando o mix, né? Temos peixe, a tilápia, que a gente faz uma parceria de industrialização lá perto de Foz do Iguaçu, lá, com uma empresa também, Frimopar. Então a gente precisa ter um mix amplo para atender toda a cadeia de consumidor. Né? Que legal. O senhor comentou 3.500 colaboradores diretos, né, na empresa e mais os avicultores, né? Aprendi uma palavra nova hoje, Marco, olha só. Eu chamei de granjeiro aqui no começo por força do hábito. Os avicultores. Tá melhorando seu português, né? Ó, ainda bem, o Hugo Bondior tá ensinando a gente aqui, né? Os detalhes da Venorte. Também, acho que tá fazendo também. Ô, Hugo, sobre os avicultores, né? Tem uma média de quantos são que fornecem frangos e material para a Venorte? Porque o senhor comentou em 25 quilômetros é o raio maior, né, de alcance da Venorte na parte de produção, tanto de aves quanto matéria-prima para ração e tudo mais. E seria mais ou menos quantas pessoas ou quantas famílias envolvidas na Venorte? Dos avicultores a gente tem mais de 300 aviários, né? Na realidade, cada 2 aviários, que depende muito do tamanho. Hoje mudou muito, né? Antigamente o aviário era lenha, né? Por exemplo, era aviários menores, né? Quando a gente fez, na época, meu pai fez, era aviário de 5.000 aves. Era pequenininho. Nós fizemos na época, 14.000 aves, achamos que era um enorme, né? Hoje é 45. Nós temos 4, a minha família, de 45.000 É aves. quase um quarteirão, né? É enorme, moderno, então a né? loja é muito mais, tamanho maiores e tal. Então hoje, por exemplo, você tem um aviário que tem a gás. A maioria de fora do país, Europa, por exemplo, Estados Unidos, é tudo a gás. Nós já temos alguns a gás, mas ainda a maioria é a lenha, né? Então depende um pouco. Mas na média, cada 2 aviários é uma família. Então você pode colocar aí em torno de 200 famílias, aí no mínimo, eu acredito, que vai estar trabalhando no campo. Se você pegar aí de 3.500 direto, nós vamos ter uns 5.000 aí, eu acho que sem medo de errar aí, indireto, né? Porque daí você tem pessoal que tem avicultor, tem fornecedor, né? Aí a cadeia é grande, né? Porque a proteína animal, né? O agronegócio, ele é fantástico, né? Tem um produtor que produz o milho e soja, né? Quer não, 80% da alimentação da ave aí é milho, né? E soja. O fantástico é como esse ramo ele estende para várias famílias em diferentes proporções. Gerando emprego e renda para todo lado, né? Você fortalece uma economia regional muito forte, diferentes classes, diferentes setores, inclusive.
Ó, a conversa é boa e tá voando o tempo, né, gente? Já foi aqui quase meia hora de entrevista, mas tem muita coisa. Podemos perguntar mais, Hugo? Claro, estou à disposição. Então vamos lá. Ó, o senhor agora, 24 de março, esteve na China com uma comitiva brasileira, né, fazendo conversa com o governo chinês. E agora a pergunta, a Avenorte já está mandando carne de frango para a China? Nós já temos um negócio da China? Como funciona? Como foi essa reunião, né, da empresa Avenorte com os chineses? Ganhamos mais um mercado? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre a China aí. O pessoal fala China, boi China, negócio da China, né? Para todo mundo é um negócio realmente da China. Por quê? Porque a China tem a boca muito grande, né? O volume deles lá são muito grande. Pra você ter uma ideia, só para entrar nos dados aqui, só para vocês entenderem, hoje o consumo per capita de carne de aves no Brasil, saiu agora, até postei no meu Instagram aí, 48 quilos por habitante, em média. A China hoje está em torno de 12. É muito baixo, né, pela população. Então eles consomem muito pouco ainda. O consumo per capita deles é muito baixo. O boi, para você ter ideia, eles consomem 5 quilos. O nosso é 23. O que eles consomem bastante é o suíno, né? 48% do suíno consumido no mundo é na China. Só que eles produzem também. A carne mais consumida do mundo, sabe qual que é? Qual? Suíno. Carne de suínos. Porque o suíno é muito consumido na China, é a tradição. Nesse número. O maior produtor de aves do mundo não é o Brasil, é os Estados Unidos. Estados Unidos. Então a gente é o segundo maior produtor de aves do mundo e o primeiro exportador. Então a gente tem visto um crescimento muito grande com o poder aquisitivo da China. Vai aumentar muito esse consumo per capita. Eles são no bi, eu vi o Mike falando, é um bi 4. Um bi 400. Já passou. Eles 7 são, vezes do Brasil, né? então tem mais gente na Ásia ali, naquele pedaço ali, do que no resto do mundo. Exato. Eles trabalham com WeChat lá, não é Uber. A Uber não entra lá, por ser um país comunista e tal, eles são fechados. WeChat é deles. A WeChat faz mais viagem dentro da China do que o Uber no resto do mundo. Cara, é impressionante. O número dos caras são números que a gente desconhece. É monstro, assim. Então, assim, então por isso que é um mercado muito atrativo, por isso que a gente vai ter um crescimento muito grande e a gente tá... Eu não tinha perspectiva nenhuma de ir na China, não tinha perspectiva nenhuma de conhecer a China. E eu acho que foi um dos poucos que dentro de 30 dias fui 2 vezes. Nossa, que legal. Porque eu fui pra China, daí com o governo, acabou que o governo teve problema, não foi, depois remarcaram e eu fui novamente. Foi uma lição, aprendizado, abri muito a minha mente, foi um país fantástico. Aprendi só 3 palavras, Rihão, Shifu e Shei. Explica pra nós o que é. É muito difícil a língua, esse é o problema. Eles são mais de 50 etnias e mais de 100 idiomas. Isso aí. É muita confusão, assim, até entre eles, as línguas, a gente percebe que eles têm o tradicional e tal. Mas Rihão pode servir para tudo, igual o Mike falou, bom dia, boa tarde e tal. É o prego italiano, prego. Exatamente, É o oi nosso, né? É mais ou menos, oi. Olá, oi e tal. Shei é obrigado. E Shifu é senhor, tipo senhor motorista e tal. Que a gente pegava muito Uber, e chat lá, o táxi. E aí, como a gente não sabia muito o idioma, eles também falam, os mais velhos não falam inglês, a gente tinha que mandar o cara parar, né? E aí falava Shifu e ele parava para ouvir, daí a gente conseguia descer e tal. Então foi as 3 coisas que eu aprendi em chinês, só do idioma. Mas foi um país fantástico, eu tive a oportunidade de conhecer a muralha da China, um troço... 17 mil quilômetros, cara, é impressionante aquilo lá. Eu não sei se é verdade, Salone, que é a única construção feita pelo homem visto da Lua? É a única construção vista feita pelo homem visto pela Lua. Mais de 10 anos de construção, muita gente morreu. Tem alguma das dinastias que tinha. É impressionante, cara, aquilo lá foi um negocinho, uma das coisas mais impressionantes que eu conheci na minha vida, assim. Falando de negócio, a gente conseguiu... porque o que acontece? Falando sobre subproduto, a matéria-prima para a ração PET. O Brasil não tinha autorização para exportar a farinha que eu exporto para os Estados Unidos, eu não poderia exportar para a China, certo? E a gente sabia que os Estados Unidos comprava matéria-prima para os Estados Unidos e fazia um blend e mandava para a China, porque eles tinham autorização, habilitação. Pegava o nosso produto e mandava Exatamente. lá. Intermediário. Exatamente isso. Então a gente conseguiu furar essa barreira. Hoje o Brasil é habilitado, está em trâmite, ninguém exportou ainda. Nós somos um dos primeiros também, nós estamos com o nosso processo já encaminhado. Através da ABRA, que é uma associação que eu também faço parte, sou membro, chama Associação Brasileira de Reciclagem Animal. É um pessoal de Brasília, tem a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é aves e suínos, essa é a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. A gente faz parte das 2 associações, essa da ABRA eu sou membro.
E a gente conseguiu, e foi muito importante isso aí. Então a China autorizou a gente exportar para a China. Não teve ainda nenhum CSI, que a gente fala, Certificado Sanitário Internacional, mas está em processo de trâmite, é normal. Daqui a pouco nós vamos ver. Para carimbar demora mesmo, né? Tem todo o protocolo, Agora a aves não, a gente teve a habilitação de algumas plantas, principalmente bovino, o Astra conseguiu a habilitação. A nossa planta, ela está na China, né? Chama GACC, é o órgão que cuida disso lá na China. E a gente está aguardando. Tem alguns acordos bilaterais, não é tão simples assim. Um governo nunca ele faz unilateral, ele sempre quer alguma coisa de troca. Então, por exemplo, eu quero exportar carnes de aves para a China. O governo fala, eu quero importar celular. Eles têm muito lá. Estou dando um exemplo. Você tem que abrir para. Então, assim, é sempre bilateral. É sempre uma troca. Então, tá nesse processo aí de aguardar essa questão do bilateral, o que o Brasil cede, o que a China vai ceder para poder habilitar. Essa semana passada, uns 15 dias atrás, a China habilitou algumas plantas da Austrália, principalmente bovino. Eles têm muita demanda de bovino. O bovino vai crescer muito, porque o bovino na China, ele é uma ostentação, ele é uma nobreza, é um luxo, isso aí. Quem come normalmente é um cara que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Então ele está crescendo muito porque a China está aumentando o poder aquisitivo. Então eu acredito que com essa liberação dos demais países, como Austrália, outros, Estados Unidos, ele vai acabar fazendo esse acordo. O Brasil fala bem, né? Esse governo nosso agora atual, ele tem um alinhamento junto com o governo. Mais acessível. Tem. Pensamos igual. O BRICS teria uma vantagem nesse sentido, pela China e o Brasil fazerem parte do BRICS aí, e tendo uma ex-presidenta aí à frente? Ou você acha que isso não se estenderia para um negócio bilateral? Mike, cara, eu tive lá, né, na posse, eu fui lá no BRICS, o banco é fantástico, cara. É maravilhoso, em Xangai, Shanghai eles falam lá. O banco tem uma puta estrutura, tem grana pra caramba e tal. Fiquei assim, impressionado com o que vi, sabe? Mas nessa parte eu não sei se impactaria tanto. É bom, mas é que nem o pessoal fala, é melhor ter uma pessoa brasileira do que de outro país. Claro, melhor. Pode ser que sim. Estreita, tem relação. Pode fazer um telefonema, pode estar na embaixada, pode pressionar. Pode ser. Não sei qual que seria o peso, mas tá lá, pode ser, né? Então, é isso que eu disse. É melhor ser uma pessoa do Brasil do que de outro país, né? Nesse caso, nesse sentido. Se precisar de alguma demanda, tá lá. Mas, não sei, mais a parte realmente financeira mesmo da coisa. Hugo, então já tem carne da Avenorte, nossos franguinhos cianortenses já estão lá no Oriente, já estão na China e na vizinhança? Já, vou te explicar. Na realidade, assim, hoje a gente sempre vendeu para a China, na realidade não China, Hong Kong. Hong Kong é uma ilha, né, dentro da China, que foi colonizada na época pelos ingleses. É quase independente, né? Praticamente. O governo chinês, ele, por exemplo, se você fez alguma coisa errada aqui no país, ou vamos falar português meio assim, tranquilo. Eu sou mais desbochado. Eles mandam para Hong Kong. Hong Kong, vamos dizer assim, teoricamente pode tudo. Então, Hong Kong eu posso vender. É um mercado livre de negociação. Não precisa ter liberação. China eu preciso ter liberação, que é o que eu não tenho. Então, desde quando a gente começou a exportar, lá eu nem lembro quando que foi, 2008, acho que foi, 2010, não sei. A gente já vendia para a China, só que através de Hong Kong. Claro que Hong Kong é um mercado pequeno, vai muito produto para lá. Então eles acabam passando de Hong Kong para a China. Não sei como que eles fazem, mas acabam passando. Por que o mercado de Hong Kong é isso aqui? Por que o mercado de Hong Kong você tem um preço pior? Por quê? Vou te explicar. O mercado de Hong Kong, todo mundo, por exemplo, eu montei um batedor hoje, eu consegui liberação para exportação, eu mando para Hong Kong. Então, a lei da oferta e da procura. Sim. Tem muita oferta de produto em Hong Kong, então por isso que o preço não é tão atrativo. Se eu conseguir China, eu tenho poucas plantas habilitadas, eu tenho menos oferta no mercado chinês. Então eu vou ter um prêmio por isso. Eu vou conseguir, muitas vezes, dobrar o preço que eu tenho vendido para Hong Kong. Certo? Então é isso, basicamente é isso. Nós vendemos para a China hoje através de Hong Kong. Pode ser que chegue o nosso produto até na China continental. Eu não sei como que é isso, que eu não posso fazer isso, então nós vendemos só para Hong Kong. E é isso aí. Quem quer, o governo controla a China continental e Hong Kong ele acaba fazendo uma vista grossa, ele acaba sendo um pouco mais tranquilo com relação a isso. Então ele permite que você possa comercializar lá em Hong Kong e tal. Nós chamamos na geografia, né, como tivemos uma aula aqui do Hugo Bongiorno, das zonas econômicas especiais, né? Hong Kong, mais algumas cidades do litoral chinês tem essa permissão maior justamente para um teste. Se der errado, deu só ali.
e a China continental toda protegida. E se der certo, se der certo a gente incorpora. Aí a China toda cresce ainda mais. Olha, para quem está no rádio não vai entender, mas aqui na nossa mesa temos alguns produtos, né, de frango. Eu acho que é a Avenorte, porque eu conheço aqui, ó, eu vi essa galinha há uns 3 meses ali no sítio do meu vizinho. Mas vamos lá, Hugo, mostra pra gente, né, quais são, pode pegar, mostrar. O pessoal que está nos ouvindo, a gente vai descrever. Quem estiver assistindo daqui a pouquinho no Bisbe Notícias vai poder ver em detalhes. Temos uma embalagem aqui de papel, meio laranjada. Tá escrito em mandarim? Ou que idioma será? Então isso aqui é o seguinte, ó, nessas idas e vindas minhas para a China, eu acabei comprando alguns produtos lá. Os chineses, eles gostam muito de comprar o produto congelado, mas sem manipular muito, porque a mão de obra deles ainda é barato lá. Então eles compram a matéria-prima nossa e aí elaboram. Então por isso que eles tem, por exemplo, esse caso aqui é uma coxinha da asa, né, o grumete que a gente chama. Eu comprei isso aqui num trem-bala de Pequim a Shanghai, né? Eu paguei 25 ienes, então não é um produto muito barato. Eles vendem junto com Coca-Cola, Pepsi, tudo vem um carrinho lá e você compra e consome na hora. Então ele vem a vácuo, né? Um produtinho, uma coxinha, você corta ela aqui e sai consumindo. É a tradição deles. Para você, a gente tá falando de mobilidade, né? Eu fiz em 4 horas, 1.200 km de Pequim a Shanghai, trem-bala, 300 km por hora. E uma comodidade, tranquilo, vai lendo, vai conversando, é melhor que de avião. Sem trepidação nenhuma. Sem nada. Então, assim, esse é um ponto falho do Brasil, né? A gente precisaria ter mais facilidade de mobilidade, né? E posso mostrar, pessoal? Claro. E aí, esses aqui são os pés. Esse aqui é pé e canela de frango. Eles cortam e aí tem uma comida tradicional que eles chamam lá, que chama Hot Pop. Se vocês quiserem pesquisar aí, é uma cumbuquinha com água quente e eles vão colocando os produtos dentro. Então eles punham tudo lá, tipo um copinudo, sabe? Isso. E aí esquenta e sai comendo. Então, por exemplo, na muralha lá da China, eu andei ela, fiz uns 3, 4 quilômetros dela lá. Todo ponto tinha o pessoal sentado e comendo pé de frango, coxinha de frango, nesse hot pop. Seria um fast food mais leve, né? Isso. E eles comem com a mão mesmo, eles pegam e tal. Esse aqui é uma... Então vem pronto, é só colocar água quente, vem pronto. Esse aqui dar uma mexidinha e comer. Inclusive com bastante pimenta e limão. Esse aqui mesmo é uma patinha, ó. Esse é o famoso pé de galinha? Esse é o pé de galinha, pé de frango. Bonito, né, Bonito. Eles... Eu não consigo ler porque tá em mandarim, dá aqueles desenhos que parecem, né? Vários. Não é letra greco-romana, é o alfabeto deles mesmo, né? Esse aqui tá aberto, Salone, ó. Esse aqui é legal. É uma patinha desossada, ó. Não tem nem osso, ó. Então eles fazem assim, aí você corta e vai consumindo lá. Pera aí que eu senti um cheirinho aqui. Esse aí é bem pimentado e um cheiro a limão, né? Lembra um cheiro de limão, bem legal. Se abrir vai ficar mais forte ainda, né? Sim. Então já vem temperado. Então a China pega o frango Avenorte, processa com a marca deles, com tempero, embala, cozinha e vende pronto para consumo. Pronto para consumo. Isso aí você vai encontrar em aeroporto, em voos comercial, você vai encontrar em trem-bala, em qualquer loja que você for de conveniência que tenha alimentos, eles têm esse costume de vender o pé lá. Pata, canela, coxinha da asa, meio da asa, ponta da asa, é os produtos que mais consumidos lá na China. E aí cada um faz de qualquer forma que quiser. Um esquenta, o outro come da forma que tá, outro coloca no hot pop. E é isso aí, é tradição, né? Eles passaram muita dificuldade, né, nos anos 70, né? Ali lá atrás, eles passaram muita fome. E agora eles estão conseguindo ter um poder aquisitivo melhor. Estão consumindo melhor, comendo melhor, mas a questão do pé realmente é uma tradição, não vai acabar nunca. É o hábito deles. É o hábito deles. Minha avó gosta bastante de pé de galinha, faz sopa, faz de tudo. Hugo, estamos aqui no finalmente, né? A Avenorte é um sucesso, dá pra ver, gostamos muito, né? A Avenorte está lançando um livro, a Unifrango também, nos próximos dias. O senhor pode comentar como que é essa parte do livro? Vamos lá. Que vai estar chegando aí em várias bibliotecas e por que não nas escolas também, né? E vamos ver como funciona. O que o senhor pode comentar sobre, né, Aninha em Essa História de Hormônios Está Queimando Meus Neurônios? É o título do livro da Ellen Fernanda Gomes e tem a parceria da Avenorte, da Unifrango. Você pode comentar para nós, Hugo? Vamos lá, isso aí. A gente tem visto muito aí umas fake news, né? Hoje está na moda tal da fake news, né? Infelizmente. O pessoal falar que o frango tem hormônio, né? E é um fake news, realmente. O frango não tem hormônio. Nós trabalhamos com frango faz 25 anos, né? É por genética, tecnologia, enfim.
E a gente tem visto até alguns médicos, né, falarem, né, nas suas consultas que o frango tem hormônio, evitar o consumo e tal. E a gente queria acabar com esse mito, com essa fake news, né, que está na moda agora, vamos falar fake news. E nós conversamos com uma professora, na realidade eu tive um evento em Campo Grande que falava sobre carne bovina, e eu conversei com a professora da Universidade Federal, ela tem alguns livros lançados, como por exemplo, será que os humanos precisam comer carne, explicando por que tem que comer carne, e será que a vaca quer comer o planeta, aquela questão da vaca que emite o CO2 lá e tal. Ela é um grande poluente, né? É isso, ela também tira esse mito aí. Tira esse mito. São 6 livros que a autora Isso. já publicou nesse... E aí esse aqui, ela explana por que não existe o hormônio na carne de aves, né? Na verdade, basicamente porque o frango ele é 45 dias, 50 dias, né? Ele não dá tempo de agir o hormônio na carne de aves de nenhuma forma, e não é utilizado, é proibido, enfim. Então ela explica aqui certinho por que o frango chega na idade, com peso ideal na idade tão baixa. Foi tudo uma melhoria genética e tal. Depois eu posso deixar aqui umas 3 unidades. Muita tecnologia. Antigamente os galpão, os aviários era de 5.000 aves, tudo manual. Hoje é tudo automático. Por exemplo, a temperatura é controlada por um dimmer automático. Por exemplo, que nem eu comentei com vocês que o meu lá, por exemplo, é a gás. É um aquecedor. Eu coloco a temperatura que eu quero e vou dormir. Ele mantém a noite automático. Inteira automático. E se acabar a energia, tem gerador? Tem gerador, Aí, ó, tudo. tem plano B pronto já. Então, assim, melhorou muito, mudou muito, né? Hoje, os aviários, hoje, tudo totalmente moderno. Então, as coisas melhoraram, né? Eles foram criados para isso e a gente quer tirar esse mito. Então, a melhor forma de fazer isso são com as crianças na escola. Você falou bem, Stallone. Então, a gente quer lançar esse livro aqui, nesse evento, que depois nós vamos falar um pouquinho, que nós vamos fazer lá em Maringá, e depois distribuir esses livros nas escolas, para os nossos filhos, né? Para os alunos, para que eles possam levar para casa e explicar para os pais que não existe hormônio na carne de ave, certo? Legal. E o evento onde o livro vai ser lançado é esse congresso, né, da Unifrango. O senhor pode comentar? Nós comentamos no comecinho, agora vamos detalhar, né? Isso, vamos lá. Então é o 10º encontro avícola empresarial, né, da Unifrango. É um evento bienal, né? Nós vamos ter 3 dias de imersão, network, mentoria, dia 18, 19 e 20. Depois vocês cobrem o Stallone aqui, o Mike, para me mandar 2 convites aqui para sortear para os ouvintes aí. Muito interessante, sim. Vai ser em Maringá, no Vivaro. E vamos fazer matéria especial para o Bisbe Notícias também, para o Pode pessoal ver em fazer, detalhes. Daqui a pouquinho a gente vai procurar os detalhes e escrever no Bisbe. Então, nós vamos abordar assuntos bem interessantes. Por exemplo, no primeiro dia nós vamos ter o Pablo Spire, como foi falado, que é o Vaitorinho, vai falar sobre mercado financeiro, abordar essa questão política, PIB, dólar, enfim. Então, bem interessante. No segundo dia nós vamos ter o Varisto Miranda, que foi um cara que desbravou a Embrapa no Brasil. Tem a Camila Teles, quem segue elas nas redes sociais, é uma garota nova que fala bem legal sobre o agro para a juventude. E para fechar nós vamos ter um americano, chama Paul McLean. Ele é um cara expert em influenza aviária. Quem está ouvindo sobre influenza aviária, que a gente fique livre disso, né? Mas ele está nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, é casado com uma brasileira, fala português e vai dar uma palestra em português para nós. Que legal. Falando sobre a influenza aviária. A gente tem pouca experiência ainda sobre isso, né? Até porque o Brasil contraiu isso aí há pouco em aves silvestres. Então a gente precisa pesquisar e entender mais. É o que eu falo, né? A gente tem que ler mais, estudar mais. Eu estava ouvindo o Mike falar aqui de manhã sobre a questão do presidente, né? Essa questão da cassação aí, de ficar inelegível, né? Eu fui dar uma olhada no processo, fui ler, fui dar uma entendida, estudada, e realmente, né? Se eu sou se eu sou do STF, se eu estou julgando ali, eu nunca que eu faria isso, né? Minha opinião, tá? Claro. Esquece partido político, sim. Né? Como cidadão, eu não cassaria, eu não deixaria ele inelegível. Como não cassaria o mandato, por exemplo, vamos ser mais polêmico, do vereador Edivaldo, que tá na pauta agora, né? Eu fui ler, fui pesquisar, fui não tem motivo, assim, tecnicamente, política, tá, vamos lá. Eu não votaria. Eu tô falando por mim, tá? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu tô falando, Hugo, na minha opinião de cidadão, lendo os fatos, entendendo, ele tá pagando um alto preço por aquilo, ele foi candidato, já tinha o caso ocorrido, ele teve um problema, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Claro.
e não vejo nada que desabone ele como um vereador, né, como O legislativo. fator na função dele não tem relação ao fato anterior de ser vereador Não. nesse universo, né? Claro, a Câmara vai avaliar, tem a comissão agora que vai avaliar, estão avaliando, vão ser sensatos, vão verificar e tal. Pode ser que eles tenham opinião diversa que a minha, e pode ser que eles encontrem algum argumento que realmente casse ele, mas na minha opinião, essa questão do governo do presidente Bolsonaro e essa questão do caso do Edivaldo, vereador da Estância Luana, eu não caçaria. Então, é minha opinião, sou bem sensato em dizer isso. Com relação, só voltando aqui para o evento, então é isso. Nós vamos abordar esses assuntos bem relevantes para a avicultura, para a nossa região. Convido vocês a estarem lá, no Vivaro Centro de Eventos, Avenida Virgínia Mamília, 21784. Depois o Stallone e o Mike colocam aí nas redes sociais e a gente vai disponibilizar alguns convites aí para Legal, só para destacar, é em Maringá, né, de 18 até 20 de julho, daqui a pouco. Então, pertinho, a galera da Avenorte com certeza vai estar lá, junto com toda a Unifrango, os produtores, né, avícolas, os pessoal que trabalha na parte de instrumentos, né, tem um monte de mercado na indústria, né, de equipamentos, encanamentos, parte elétrica, vai estar acompanhando. E nós vamos então sortear, né, esses 2 convites que o Hugo Bongiorno acabou de ceder aqui para a revista CFM. Então você que é do setor de avícolas, setor dos aviários, o setor do frango, da galinha, do pintinho, daqui a pouco a gente vai organizar um sorteio. Dia 18 de julho, é praticamente 3 semanas. Vamos combinar para semana que vem fazer o sorteio? E aí todo mundo vai ter as regras claras de como participar do sorteio. E aí o Hugo consegue trazer o convite, a gente deixa isso, né, público, transparente e fazer um sorteio bem bacana. Não, uma baita oportunidade, né? Isso aí tá do lado aqui, né? Maringá é um pulinho ali. Há 2 anos atrás nós fizemos a Bienal, né? A gente sempre faz técnico, muito técnico. Esse ano é técnico empresarial. Então vai atingir. E uma pauta ampla, legal. Ampla, vai ter vários assuntos adversos, quem é do ramo, quem não é. A gente tem muita inscrição ali, vai comportar mais ou menos em torno de 1.000 pessoas, né? A gente tem muita inscrição de universidade, faculdade, o pessoal está se inscrevendo bastante. Bolsa de valores, aquela XP investimento também, Pablo isso aí, é isso aí. Eu conheço o Espaço Vivaro, um espaço amplo, aconchegante, bem distribuído, vai caber todo mundo confortável lá. Stallone, só um gancho. Hugo, interpretação minha, tá? Mas aí você dá a sua leitura. A importância e o potencial que o Paraná tem para esse mercado, vamos falar do agro como todo, tá? Desculpa se eu não colocar a classificação adequada. Mas o potencial que tem o Paraná, pelo tamanho que o estado tem, pelo que eu acredito que ainda tem muito para se crescer. Como teve a história da sua família, da Avenorte, enfim, como outras empresas em Cascavel também tivemos alguns cases muito bacanas lá. Eu vejo que o Paraná ele tem um potencial econômico muito grande para o agro. Mas eu vejo que a questão da infraestrutura nossa ainda é precária, como de outros estados também. Estou dizendo que o Paraná é prejudicado. Mas na minha interpretação, o Paraná, o estado do Paraná, ele não é visto no cenário nacional em Brasília da mesma forma que tem outros estados que são vistos. Não estou falando que tem que ter vantagem um com o outro. Mas o Paraná precisava de uma atenção especial na esfera federal para que pudesse ser mais competitivo internacionalmente. E, obviamente, que vai resultar isso para o Brasil. Então, do meu ponto de vista, eu vejo estados, não é desmerecer, mas Alagoas tem o seu peso, o Maranhão tem o seu peso, tá? Não no Acre, mas ali no norte você tem outro estado também que vai ter, talvez a Amazônia, enfim. Você tem alguns estados ali que acabam tendo as suas regiões ali com seu potencial, para a Zona Franca e tudo mais. Resumindo, na sua visão, você também enxerga que o Paraná precisaria ter uma atenção mais importante, talvez de mais expressão do que temos atualmente para que possamos ser mais competitivos, no caso, uma esfera federal? Olha, São Paulo tem uma baita de investimento de infraestrutura. Sim. Nós precisamos melhorar muito a nossa malha rodoviária, né, ferroviária também. Tem muita oportunidade, eu acho que o Paraná, ele é o celeiro do Brasil aqui, é a região nossa, né, São Paulo também, mas você pega o sul aqui, né, nós somos o maior produtor de aves do Brasil, né. A gente gera muita renda e riqueza, realmente retorna pouco, eu concordo com você, a gente poderia ter um retorno um pouco maior com relação ao governo federal. Eu acho que o Paraná, por si só, ele vai bem, as pessoas, as indústrias, elas por si só, ela vai bem, acostumaram a trabalhar por si só e tocar o negócio bem. Mas, claro, precisaria realmente a gente ter um investimento, um olhar melhor, um retorno maior, principalmente nessa questão
da infraestrutura. Eu acho que isso aí dava uma pujança maior. Você vê, eu tive no Porto de Paranaguá, faz umas 3 semanas de visitando lá, a China comprou, um grupo chinês lá que comprou o porto. Ele tá saturado, o porto tá estrangulado, filas e... Tá no limite já. Tá no limite. Então, assim, o governo, tanto o governo federal quanto o estadual, ele não cresce, não consegue acompanhar o crescimento das nossas indústrias, como bem citado por você. Legal. Hugo Bongiorno, temos aqui uma última pergunta, né? Já que nós temos aí em média de 5.000 famílias trabalhando no setor de aves aqui na região do Cianorte. O senhor comentou que a gripe aviária é um problema que o Brasil, por sorte, né, está enfrentando agora em casos isolados em aves silvestres, mas assusta as aves, né, domésticas, as aves, né, de alimentação. Temos alguma prevenção? Temos uma política de informação? Ou vamos esperar o congresso da Unifrango com o Paul McLean falar sobre isso? Não, vamos lá. Não, temos sim. Vamos começar assim. Primeiro, a gente pode consumir a carne do frango, é seguro. Mesmo com a ave contaminada, você vai cozinhar ela, você vai eliminar qualquer tipo de problema patógeno, né? Que o vírus ele é patógeno. Tanto é verdade, Salone, que a gente tem uma política tão boa e avançada, é tão seguro na questão de biossegurança alimentar, que a gente até hoje não teve. Nós somos o último país a estar enfrentando esse tipo de situação, né? Até por isso a gente se preparou melhor. Nós temos alguns casos hoje, claro, no litoral, né? Começou no Espírito Santo, a gente teve um caso só de ave doméstica no Espírito Santo. Teve uma única sanção, que foi o Japão, que a gente não está... O Estado do Espírito Santo não pode exportar e emitir CSI, que é aquilo que eu disse, Certificado Sanitário Internacional, para o Japão, mas os demais países, os demais estados sim. As associações estão fazendo um trabalho de mapear as regiões, tem alguns fundos já com recurso financeiro para se tiver algum problema. Por exemplo, eu tive um problema em Cianorte de uma influenza aviária, vou bater na mesa aqui, e alguma granja, faz de conta, né? alguma granja aí, algum aviário aí em Cianorte. A política ela é de isolar um raio de 10 km, posteriormente fazer ela municipalizada e depois, se for o caso, por região. Então antes era todo o Brasil que sofria sanção. Como o Brasil ele é muito grande em extensão territorial, é uma boa estratégia, e os países que consomem nosso produto, eles sabem disso, que o Brasil é um país enorme. Então a gente precisa regionalizar, municipalizar. Então as associações têm feito um bom trabalho. Se a gente tivesse hoje um caso de influenza aviária em plantel comercial, a gente teria algumas sanções já declaradas, que é um acordo bilateral. Por exemplo, Japão, África do Sul, México África do Sul, Coreia do Sul e México, nós estaríamos proibidos de embarcar produto para aqueles países. Hoje já não mais. Se confirmasse. É isso, hoje já não mais. Hoje a gente vai ter que isolar um raio de 10 km ou fazer municipalizado e tal. Então tem um trabalho, como a gente está sendo o último país a estar contraindo essa influenza aviária, a gente está conseguindo fazer um trabalho internamente dentro do país para amortizar os prejuízos. Você sabe por que o Brasil, o mês passado, foi o país que mais exportou, recorde de exportação de carne de aves? Porque os outros países estavam enfrentando a influenza aviária. Então eles não tinham de onde consumir o produto, porque eles perderam as aves e eles vieram buscar aqui do Brasil. Então o mundo está enfrentando isso, o mundo sabe que tem esse problema, mas eu vou te repetir, é muito seguro consumir a carne de aves. Pode consumir, não tem problema nenhum, não tem caso isolado que tem contaminação para humanos, enfim, pode estar consumindo tranquilo. Se vocês quiserem depois acessar até alguns sites aí que explica melhor, que é a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, é a nossa associação, a BPA, e o governo federal está muito alinhado com as empresas, inclusive não vai fechar as empresas. Por exemplo, o agricultor que tiver preocupação, não vai, eles já disseram que não vão, porque tem aprendido com os outros países. A gente tem pessoal da associação e do governo visitando outros países para tentar entender o que foi feito. Por exemplo, os Estados Unidos tem isso há muitos anos. Amigos, né? Exato, aprender com os erros dos amigos. Os Estados Unidos tem isso aí há muitos anos. Os Estados Unidos, mesmo com o pico da influenza aviária, não deixou de exportar 1 quilo, exporta para todos os países. A Europa só não tem, se eu não me engano, em Portugal. Os outros países têm todos e também exporta para vários países. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Claro que se
não entrar no plantel comercial é muito melhor. Que fique nas aves silvestres, que são aves migratórias, porque quem traz o vírus são as aves migratórias. E elas voam aí 3, 4 mil quilômetros exatamente, em que 2, vem 3 de outros dias. países que estão contaminados. Então a gente está bem seguro, eu estou bem tranquilo com relação a isso, porque a gente está bem preparado para enfrentar se a gente tiver algum caso, que queira Deus que não, mas a gente tiver algum caso em plantel comercial. Legal. Bom, gente, o tempo voa quando a conversa é boa. Estamos aqui praticamente 1 hora de entrevistas, muitas mensagens chegando. E aí tem pergunta aqui, como que tá a política? Hugo Bongiorno vai ser candidato a presidente, a governador, a prefeito? Tem algum partido para apoiar? Tem alguém para alavancar? Hugo, vou deixar essa pergunta para você escolher se vai ou não responder e também já deixar as considerações finais. A gente, infelizmente, tem que acabar a entrevista para poder seguir a programação do rádio. Já quero agradecer sua presença, da família Bongiorno, através da sua pessoa, da Avenorte, uma empresa que gera emprego e renda em toda a nossa região. E fica aqui agora a palavra aberta. Sua despedida, não, seu até logo para toda a nossa Cianorte e região, porque nós chegamos aqui em mais de 40 cidades, né, Mike Madeira? Uma região bem ampla de audiência. 12% do estado, não é isso? Isso mesmo. E o BISB, média de 4 milhões de acessos todo mês. Então, na internet, nós rompemos a fronteira que o volume do rádio não alcança. Então fica aqui a palavra agora do Hugo Bongiorno, um dos diretores da Avenorte, presidente da Unifrango e, como já disse, um dos gerentes mais importantes no setor avícola do Brasil. Hugo Bongiorno, agora a palavra é sua. Então vamos lá, vamos falar um pouco de política, né? Não tem jeito, não dá para correr. Erro! Tá no sangue, eu sou presidente hoje do Podemos, do partido Podemos em Cianorte. Eu herdei do meu pai, com o falecimento dele, a gente acabou herdando esse partido. Assim, hoje eu não tenho pretensão nenhuma, de ser candidato a nada, pelo menos por enquanto. Eu tenho bastante coisa para fazer ainda, eu sou diretor da empresa, da Avenorte, eu sou presidente da Unifrango hoje, eu tenho uma família para mim cuidar, tenho 3 crianças em formação, tenho minha esposa, tenho bastante trabalho na igreja, eu sou cristão, eu cultuo ali na Igreja Batista do Calvário, nós estamos com uns projetos bem legais ali para homens, mas o futuro a Deus pertence, eu costumo dizer que se um dia o município de Cianorte, o estado do Paraná, precisar de mim, eu vou me colocar à disposição. Claro que eu vou conversar com Deus, com a minha família primeiro, e Deus é que sabe, se for da vontade dele, posso até estar colocando meu nome à disposição. Eu acho que a gente tem que pensar no que for melhor para o município, para o estado, Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Qual que é o melhor nome, Porque não faz sentido, é o que a gente diz na empresa, a gente tem que tomar a decisão que for melhor para a Avenorte, não para mim, Igual aqui na rádio, vocês têm que tomar a decisão que for melhor para a rádio para que ela continue, Então esse é o princípio. Eu teria mais perfil, acredito que teria mais perfil de não disputar a eleição ou pegar uma cadeira no executivo, mas sim no legislativo. Eu percebo que eu tenho mais perfil para legislativo do que executivo. Talvez um deputado, senador, vereador. Eu vejo que meu perfil é mais para esse lado aí, Coisa minha, tal. Eu acho que talvez não. Se eu tivesse a possibilidade de opção, eu optaria por disputar uma eleição não pelo executivo, mas sim pelo legislativo. Não é fácil substituir pessoas brilhantes, como foi lá atrás, desde lá atrás, Suede, meu pai, enfim. Então a responsabilidade é grande, a gente precisa se preparar bem, A cidade está crescendo, o município de Cianorte completa 70 anos, está se desenvolvendo, a gente vê algumas falhas na administração pública que precisam ser corrigidas. Por exemplo, a gente está sofrendo muito com a questão da habitação, Nós temos hoje mais de 1.300 colaboradores que vêm de ônibus de outros municípios, porque o custo da habitação em Cianorte é muito grande, Elevado. É muito elevado. Então a gente precisa fazer algo para que isso não ocorra. É um risco muito grande. Tem pessoas que ficam mais de 1 hora, 1h30 todo dia no ônibus, para vir trabalhar. A Pacaembu, que é a empresa que está fazendo Casa Popular aqui em Cianorte, é a maior empresa de casas populares do Brasil. É uma gigante, Eles têm mais de 150 mil casas. Já eles são enormes, bem antigo no mercado, E eles fizeram 500 casas populares aqui em Cianorte e vendeu tudo, rápido, recorde.
Eles fizeram um estudo que tem espaço para 2.000 casas em Cianorte. 2.000 casas. 2.000 né? casas. Então é muita coisa, né? Então a gente precisaria ter um trabalho mais voltado para isso, assim. Eu vejo que isso aí é um ponto negativo que a gente tem sofrido muito na empresa, né? Hoje Cianorte quer não, emprego tem emprego em renda. Talvez não o que você pretende ou o que você almeja, mas emprego em si tem. Nós temos lá a vaga hoje, se você anunciar aqui, 200 colaborador